Pergunta: que efeito e que finalidade espiritual tem a confirmação na Igreja Evangélica? Resposta: a confirmação teria efeito espiritual e finalidade espiritual e poderia também, sem dúvida, trazer grandes bênçãos se tivesse como base um sentido puramente espiritual. Esse, porém, não é o caso, pois a confirmação não se relaciona de modo algum com religião ou crença em si, como deveria ser em toda a atividade praticada à frente do altar, portanto, da mesa do Senhor. A confirmação é simplesmente um ato da Igreja como organização, o qual, com isso, se situa no mesmo nível de qualquer prática em clubes. A prova de que assim é, e não de outra maneira, está contida no fato de que, para ser admitido à confirmação na Igreja Evangélica, não são decisivos o valor da alma, a maturidade interior, o impulso ao encontro de Deus e também não o saber espiritual. A Igreja recusa terminantemente qualquer exame baseado nessas qualidades, se antes não for cumprida a sua exigência de organização que, sem exceção, condiciona como ato de rotina que uma confirmação só pode ser executada quando o peticionário tiver assistido por um determinado número de meses às chamadas aulas de confirmação, lecionadas por um sacerdote designado pela Igreja, isto é, um funcionário da Igreja. Sem essa condição, não é possível obter a confirmação, mesmo que o peticionário se declare disposto a submeter-se a qualquer exame de natureza anímica e espiritual, pelo qual poderia demonstrar valor e maturidade para tal. Em virtude dessa exigência, também seres humanos maduros e valiosos não são admitidos e são recusados para a confirmação caso tenham obtido sua maturidade e seus valores de outro modo que não aquele através de um funcionário da Igreja, apesar de que muitas vezes, daquela forma, o seu amadurecimento possa ser muito mais valioso do que as aulas de confirmação puramente intelectivas. É evidente que essas determinações não deveriam, em circunstância alguma, ter validade, quando se tratasse aqui de proveitos espirituais e anímicos do ser humano. Tal conceito seria de fraca oposição à vontade sublime de Cristo, vontade na qual a Igreja deve atuar. De maneira alguma, isso estaria no conceito e no sentido do sublime Salvador, que nunca teve a intenção de fundar uma igreja ou uma religião, mas sim sua missão era libertar as almas. Por esse motivo, a confirmação tem de ser um ato puramente exterior, apenas uma admissão na organização da Igreja como tal. Isso, contudo, não deve ser confundido com uma maior aproximação a Deus. Portanto, pode proporcionar às pessoas que serão confirmadas apenas proveitos e deveres de organização, nada mais. Certamente,
A própria Igreja também considerará a confirmação nesse mesmo sentido, visto que, do contrário, ela se tornaria culpada por uma omissão e por uma arrogância em virtude da rejeição, o que teria de se tornar muito grave na reciprocidade. Além disso, equivaler a uma perigosa vaidade, a qual, junto aos fariseus na época de Cristo, mal poderia ser maior. E isso não é de se esperar da Igreja, visto que as igrejas cristãs pretendem trabalhar somente no Espírito de Cristo e segundo sua doutrina. Uma determinação tão restrita demonstra que a confirmação não pertence aos atos espirituais ou às coisas que trazem progresso, podendo tratar-se meramente de uma formalidade da organização mundana. Se fosse diferente, a restrição pelas determinações significaria um erro cujo alcance nem precisa ser elucidado. A confirmação, portanto, não pode ser considerada absolutamente em prol do progresso espiritual. O que cada um lucra intimamente com esse ato depende de sua própria disposição pessoal.